Você está sendo programado para fracassar e talvez nem perceba. A cada dia que passa confiando no que aprendeu na escola sobre dinheiro, você se afasta mais da liberdade financeira. Enquanto isso, tem gente aprendendo desde criança como ficar rico jogando jogos. Isso mesmo, jogos. Enquanto você decora fórmulas inúteis, eles estão aprendendo a investir, negociar, construir patrimônio. E o pior, ninguém vai te avisar. Ninguém vai bater no seu ombro e dizer: "Ei, você está perdendo tempo. O sistema foi feito para você não questionar. Para você seguir o fluxo até se aposentar quebrado, dependendo de um salário ou de uma aposentadoria que talvez nem exista mais. Então presta atenção, o que você vai ouvir agora pode ser o ponto de virada da sua vida, porque quem continuar esperando vai ficar para trás. E talvez, quando perceber, já seja tarde demais. Sabe aquela sensação de sair da escola, depois de anos estudando, e ainda assim não saber quase nada sobre a vida real? Não é só você. Isso acontece com praticamente todo mundo. E tem um motivo. A escola não foi feita para te preparar para a realidade. Ela foi feita para te encaixar em um sistema. Um sistema que exige obediência, repetição e silêncio. Você passa anos da sua vida ouvindo aulas que não fazem sentido, decorando fórmulas que você esquece uma semana depois e sendo avaliado por provas que medem tudo, menos a sua capacidade de pensar por conta própria. O problema é que o mundo real não funciona assim. Lá fora, ninguém vai te dar nota por saber a raiz quadrada de um número. O que conta é saber lidar com dinheiro, tomar decisões sob pressão, se comunicar, negociar, criar oportunidades. E quantas vezes você foi ensinada a fazer isso na escola? Provavelmente nenhuma. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O ensino tradicional está falido. Ele é lento, desatualizado e completamente desconectado da vida real. Ele te prepara para um mundo que não existe mais. Um mundo em que bastava estudar, conseguir um emprego e se aposentar tranquilo. Esse mundo acabou. Hoje, quem não aprende na prática, quem não busca conhecimento real, quem não age, fica para trás. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe isso. Elas seguem no piloto automático, acreditando que estão no caminho certo, quando na verdade estão cada vez mais presas na corrida dos ratos. E quando finalmente acordam, já é tarde demais. Por isso, se você está ouvindo isso agora, entenda, não é só uma crítica ao sistema, é um alerta, um aviso urgente para que você não caia na mesma armadilha que aprisiona milhões todos os dias. Foi aí que ele decidiu fazer o oposto do que o sistema ensina. Em vez de continuar repetindo o modelo falido das aulas teóricas, ele começou a ensinar através de jogos. E o resultado? Uma revolução silenciosa na forma de aprender. Porque quando você joga, você participa. Você erra, tenta de novo, raciocina, sente. O aprendizado deixa de ser passivo e se torna uma experiência viva. Ao contrário das salas de aula onde você só ouve e repete. Nos jogos, você vive a situação. Você precisa pensar, tomar decisões, lidar com consequências reais. E é exatamente isso que fixa o conhecimento. E mais, é divertido. Aprender deixa de ser uma tortura e passa a ser algo que você quer fazer. Enquanto o modelo tradicional continua insistindo em fórmulas do século passado, quem aprende jogando desenvolve raciocínio lógico, criatividade, visão estratégica e inteligência emocional. Isso tudo de forma natural, sem nem perceber que está estudando. E sabe o que é mais chocante? Esse método funciona absurdamente bem, mas quase ninguém usa, porque o sistema tem medo de mudar, medo de perder o controle. E enquanto isso, você continua sendo treinado para memorizar, não para pensar. Mas agora que você sabe que existe uma outra forma, mais inteligente e mais poderosa de aprender, a escolha é sua. Seguir jogando o jogo dos outros, ou começar a jogar o seu. Em 1996, depois de ser duramente atacado pela mídia australiana, ele percebeu algo que mudaria tudo. Era impossível vencer debatendo com palavras. Por mais que tivesse razão, a mídia sempre teria o microfone mais alto, o controle da narrativa. Foi nesse momento, sob pressão, que ele teve uma sacada genial. Se as pessoas não queriam ouvir, ele faria com que elas sentissem. E foi assim que nasceu o Cash Flow, um jogo de tabuleiro criado não só para ensinar sobre dinheiro, mas para transformar a forma como as pessoas pensam sobre riqueza, investimentos e liberdade financeira. Ele entendeu que se quisesse ensinar algo realmente poderoso, teria que sair do campo das palavras e entrar no campo da experiência. Porque quando você joga, você se envolve. Você sente a frustração de estar preso na corrida dos ratos. Você vibra quando sai dela. E principalmente você entende na pele como o dinheiro se move, coisa que escola nenhuma jamais te mostrou. O Cash Flow não é só um jogo, é uma resposta. Um grito de liberdade disfarçado de entretenimento. Um ataque direto ao modelo de ensino que mantém milhões presos na ignorância financeira. E o mais irônico, foi a tentativa de calar sua voz que acabou amplificando sua mensagem. Porque quando tentaram derrubá-lo, ele não discutiu. Ele criou algo que falava por si. E hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo aprendem mais em uma noite jogando Cash Flow do que em anos dentro de uma sala de aula. Sabe aquele momento em que tudo finalmente faz sentido, como se uma luz acendesse na sua cabeça?
Isso é o que muitos chamam de gênio, mas a verdade é que esse tipo de clareza, essa verdadeira inteligência, não vem apenas de memorização ou lógica fria. Ela surge quando os dois lados do cérebro trabalham juntos, o racional e o criativo, o analítico e o intuitivo. E é aí que a educação tradicional mais falha. Ela te treina para usar só um lado, o esquerdo. Te ensina a decorar fórmulas, repetir respostas, seguir padrões. Mas nunca te estimula a imaginar, questionar, criar. Resultado: gera alunos que sabem passar em provas, mas não sabem resolver problemas reais. Gente que tira nota alta, mas não consegue tomar decisões fora do script. O verdadeiro gênio acontece no ponto de equilíbrio. É quando você usa a lógica para entender o mundo e a criatividade para transformá-lo. É quando você consegue visualizar uma ideia, sentir se ela faz sentido e depois executá-la com estratégia. E esse tipo de aprendizado não acontece em uma sala de aula com quadro e carteiras enfileiradas. Acontece quando você se envolve, quando experimenta, quando joga, quando vive a informação. A escola te treinou para ser metade de quem você poderia ser. Agora a escolha é sua: continuar limitado ou despertar o seu cérebro por inteiro. Imagina tentar aprender a jogar golfe só ouvindo alguém falar sobre isso, só com palavras. Você nunca vai entender a sensação de bater na bola, de sentir o movimento do corpo, de ajustar a mente para o próximo golpe. E isso é exatamente o que acontece quando você tenta aprender sobre dinheiro, negócios ou vida, apenas ouvindo palestras ou lendo livros. As informações podem até entrar na sua cabeça, mas elas não vão fazer parte de você. Você não vai internalizar o conhecimento de verdade. Agora, pensa em um jogo de golfe real. Você está lá, com o taco na mão, concentrado, envolvido. Cada golpe que você dá exige foco, estratégia e até mesmo autoconhecimento. E é aí que está o segredo. Jogos de qualquer tipo são muito mais poderosos do que qualquer aula teórica. Eles não envolvem apenas o raciocínio lógico, mas também despertam as emoções, exigem atividade física e te conectam com seu lado mais intuitivo e criativo. Quando você joga, você ativa tudo o que é necessário para aprender de verdade. O jogo obriga seu cérebro a trabalhar de forma integrada, fazendo com que você use a lógica para tomar decisões, mas também seu instinto para se adaptar, errar e melhorar. O aprendizado se torna uma experiência total e não uma tarefa maçante. Por isso, ao contrário de aulas tradicionais, jogos fazem com que o conhecimento se enraize, se torne real, vivido. É dessa forma que você realmente aprende. E se você quer ser um vencedor, precisa começar a jogar o jogo certo. Quem aqui já não se pegou bocejando ao tentar entender contabilidade? Aquela matéria cheia de números, termos complexos e, convenhamos, pouca conexão com a vida real. A maioria das pessoas olha para a contabilidade como um monstro frio e sem graça, algo que é necessário, mas que nunca vai ser emocionante. E se eu te dissesse que você está completamente errado? O segredo está em como você aborda o aprendizado. O que ele fez foi pegar a matéria mais temida, a contabilidade, e dar a ela uma nova roupagem. Como? Unindo-a com um dos jogos mais populares e estratégicos de todos os tempos, o Monopoly. Em vez de ficar falando sobre ativos passivos, fluxo de caixa e investimentos de forma abstrata, ele transformou tudo isso em uma experiência prática e, o mais importante, divertida. Com o Cash Flow, você não apenas aprende sobre dinheiro e contabilidade, você sente o impacto de suas decisões financeiras em tempo real. Você entende como o dinheiro se multiplica, como os ativos e passivos influenciam sua vida, tudo de uma maneira acessível e, acima de tudo, empolgante. Ao jogar, você percebe que contabilidade não precisa ser chata. Ela é a chave para entender como o mundo funciona. E quando você a aprende de forma prática, ela se torna uma ferramenta poderosa para construir riqueza. Isso não é só aprender sobre números, é aprender como controlar sua vida financeira de maneira ativa. E quem diria que o caminho para entender algo tão complexo poderia ser através de um simples jogo? Agora, imagine o seguinte: quantas vezes você ouviu que a prática é a melhor forma de aprender? Parece óbvio, mas essa verdade fundamental é ignorada por muitos. A educadora Maria Montessori, uma das pioneiras na educação, dizia algo simples, mas profundamente verdadeiro. O que a mão faz, a mente lembra. Isso significa que, quando você envolve o corpo no aprendizado, quando você toca, sente e experimenta o que está aprendendo, o conhecimento se fixa na sua mente de forma muito mais eficaz. É aí que entra a grande sacada. A escola tradicional te ensina a ser passivo. Você recebe informações que são registradas apenas na memória temporária. Mas quando você coloca a mão na massa, o aprendizado se torna imersivo e transformador. Esse princípio é fundamental para entender por que o sistema tradicional de ensino falha. Ele não te permite fazer o que você está aprendendo. Você é levado a apenas ouvir e memorizar. No entanto, quando você toca no problema, experimenta, joga, sente a experiência, você ativa o cérebro de uma forma totalmente diferente. O jogo Cash Flow, por exemplo, não te obriga a apenas entender os conceitos financeiros. Você vive esses conceitos. E é esse tipo de aprendizado, aquele que envolve os sentidos e a ação, que realmente fixa a informação na sua mente e a transforma em algo útil para a sua vida. O que a mão faz, o cérebro nunca esquece. E essa é a verdadeira chave para aprender de forma eficaz. Agora, imagine tentar aprender a jogar golfe apenas assistindo a vídeos ou ouvindo uma explicação teórica sobre como segurar o taco. Não vai adiantar nada.
O verdadeiro aprendizado acontece quando você pega o taco, sente o peso, ajusta sua postura e começa a praticar. É quando você se envolve de verdade, quando ativa não apenas a mente lógica, mas também a sua intuição, seu corpo, seus reflexos. E é assim que, de repente, você tem aquele flash de genialidade, o momento em que tudo se encaixa, quando o movimento sai perfeito e você entende o jogo, não apenas com a cabeça, mas com o corpo inteiro. Esse tipo de aprendizado, onde você realmente faz em vez de apenas ouvir ou decorar, ativa ambos os hemisférios do seu cérebro. O hemisfério esquerdo, lógico, que analisa, calcula e planeja, e o hemisfério direito, criativo, que sente, improvisa e se adapta. É quando ambos trabalham juntos que surgem as maiores ideias e as soluções mais criativas. Esse processo de aprendizagem integrada, onde você se desafia, erra e tenta de novo, é o que gera os chamados flashes de genialidade. Mas na escola, você nunca tem essa oportunidade. Você está preso a uma única forma de aprender: ouvir, memorizar e repetir. E isso limita a sua capacidade de realmente entender, criar e inovar. O segredo está em aprender fazendo, em se jogar no processo e deixar seu cérebro se expandir. Porque é aí, no erro e na prática, que a verdadeira genialidade começa a florescer. Esses momentos de genialidade, esses flashes que surgem de repente e fazem tudo se encaixar, são algo mais do que apenas uma simples conexão mental. Ele os descreve como algo mais profundo, quase místico, como se de repente você tivesse sido tocado por uma inspiração que veio de algum lugar além de você, como se o universo, ou até mesmo uma força superior, tivesse enviado uma mensagem diretamente ao seu cérebro, iluminando o caminho. Essa mensagem entra primeiro no lado direito do cérebro, o lado criativo, intuitivo, aquele que sente, imagina e vê possibilidades. É ali que as ideias começam a se formar, de maneira quase mágica, sem explicação lógica imediata. Mas então, o hemisfério esquerdo, que é o lado racional, entra em ação para organizar e transformar essa inspiração em algo concreto, algo que você pode colocar em prática. É como se, ao fazer algo prático e desafiador, você estivesse se conectando com algo maior. Não é simplesmente um raciocínio lógico que surge, é uma intuição, uma percepção repentina, um insight que vem de um lugar profundo e que de repente faz sentido. E esse tipo de experiência, esses momentos de clareza súbita, são o que chamamos de flashes de genialidade. Eles são possíveis porque você não está apenas pensando de forma linear, mas está permitindo que o seu cérebro se conecte a algo maior, algo que transcende a lógica. E é justamente isso que a escola, com seu ensino rígido e baseado apenas em memorizar, nunca pode te proporcionar. O cash flow, criado com a intenção de mudar a maneira como as pessoas lidam com dinheiro e negócios, não é apenas um jogo. É uma chave para sair da corrida dos ratos e entrar na pista rápida da riqueza e da liberdade financeira. Ao contrário de outras abordagens que te prendem em ciclos de dívida e incerteza, esse jogo coloca você em situações onde precisa usar a criatividade, o raciocínio estratégico e uma abordagem de pensamento integrada, envolvendo tanto o lado lógico quanto o intuitivo do seu cérebro. Ele te desafia a sair da zona de conforto e a pensar fora da caixa, encorajando decisões financeiras inteligentes e a construção de riqueza de maneira prática. Mas o que realmente diferencia esse tipo de aprendizado da educação tradicional é a ênfase na ação. Quando você está jogando, não está apenas consumindo teoria. Você está fazendo, experimentando, errando e aprendendo com cada movimento. Cada erro, cada tentativa é uma oportunidade para crescimento e evolução. A verdadeira aprendizagem acontece quando você se permite errar e aprender com isso, não quando é punido por cometer enganos, como ocorre na escola tradicional. Na escola, os erros são tratados como falhas, algo a ser evitado a todo custo. O sistema educacional te ensina a ter medo de errar, a se conformar com respostas certas, limitando seu potencial criativo. Isso impede o crescimento real. A verdadeira aprendizagem, no entanto, só acontece quando você abraça os erros, os usa como degraus para alcançar a compreensão mais profunda. No mundo dos negócios, como no jogo Cash Flow, o erro não é uma falha, é uma lição vital. E isso, em última análise, é o que separa os que vivem presos na corrida dos ratos dos que alcançam a verdadeira liberdade financeira, a capacidade de agir, errar e aprender sem medo de falhar. Você viu como a maneira tradicional de aprender sobre finanças não prepara ninguém para o mundo real. E, sinceramente, isso é uma grande perda. A única maneira de realmente entender o jogo financeiro e sair da corrida dos ratos é aprender fazendo, de forma prática e dinâmica. E é exatamente isso que te convido a experimentar, com o Cash Flow e com os conhecimentos que compartilhei aqui hoje. Mas isso é só o começo. Agora, se você está realmente decidido a mudar sua vida financeira e aprender os segredos que os ricos não querem que você saiba, eu tenho algo que pode transformar sua mentalidade. Na descrição aqui embaixo,
você encontra um link para um audiobook exclusivo que ensina exatamente como enriquecer e entende os princípios do dinheiro de uma maneira que você nunca viu antes. Não perca essa oportunidade de ouvir e aprender de quem realmente sabe como as coisas funcionam. Além disso, eu preparei um vídeo especial que complementa tudo o que discutimos aqui. Se você quer entender ainda mais sobre como se livrar das armadilhas financeiras e alcançar a verdadeira liberdade, o vídeo Por que Você Nunca Ficou Rico? O segredo que ninguém te contou vai abrir seus olhos para o que ninguém te contou até agora. Então, clique e continue essa jornada de aprendizado. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você vai ver cada vez mais conteúdo valioso que vai te ajudar a transformar sua vida financeira de uma vez por todas. Nos vemos daqui a pouco.